outline, você já tem o seu argumento, você já tem o seu perfil de personagens, você tem a sua beat sheet, você tem a sua escaleta e agora você já tem o terreno pronto para começar a escrever o seu roteiro de fato. Você vai escrever primeiro o cabeçalho. É importante colocar se a cena é interna ou externa, depois o local onde a cena está ocorrendo e por último, em que momento do dia essa cena vai ter que ser rodada. Na sequência, você vai colocar a descrição da cena. Se você fez uma escaleta muito bem estruturada, você pode aproveitar muito daquilo que você já escreveu e já passar para esse momento do roteiro. É importante colocar alguns detalhes, como por exemplo, se você está colocando um personagem em cena pela primeira vez, é interessante já deixar ali a idade do personagem. Embora isso já esteja lá no perfil de personagens, mas vai ter muitas pessoas que não vão entrar em contato com o seu perfil de personagens, somente com o roteiro. Então esse detalhe da idade é muito importante. Nesse momento, você tem que prestar atenção num detalhe que é fundamental para ajudar as pessoas no momento da filmagem, na direção de arte, direção de atores e muitas outras coisitas mais. A descrição de objetos que vão interagir com o personagem em algum momento ou vice-versa. Vamos dizer assim, o seu personagem ele vai escrever uma carta, por exemplo. Então, nesse momento que você está descrevendo a cena, você tem que deixar claro que sobre a mesa tem uma folha de papel e uma caneta. O seu personagem vai usar esses objetos em algum momento da cena. Você já deixou isso claro. Você tem que sempre atentar a isso. Nunca coloque um objeto no meio da cena sem especificar ele nessa descrição. Isso é muito importante, porque algumas áreas, como a direção de arte, ela só vai bater o olho ali, na descrição da cena, para montar o cenário. Se você especificou que tem uma folha de papel e que tem uma caneta, então a direção de arte já vai atentar a isso. Eu tenho que colocar essa folha de papel e essa caneta. Se você não colocar isso, pode correr o risco da direção de arte simplesmente montar o cenário e quando chegar no diálogo do personagem ou na ação do personagem que ele vai precisar escrever a carta, cadê a folha? Cadê a caneta? Aquele momento de desespero. Esse tipo de coisa é muito comum. Já trabalhei em projetos onde não tinham essas descrições e todo mundo ficava perdido quando algum objeto simplesmente aparecia no meio da cena e não tinha uma descrição desse objeto previamente. Um outro exemplo. Vamos dizer que o seu protagonista ele vai dirigir um Fusca. E esse Fusca vai ser muito importante ao longo da história. Entretanto, a placa do Fusca vai servir de alguma forma para o plot twist, vamos dizer assim. E a sequência de números é muito importante, os números da placa do Fusca. Na primeira aparição do Fusca, você já tem que deixar bem claro qual é essa sequência de números que vai aparecer na placa. Mas você pensa, peraí, isso daí só vai aparecer lá no final do filme, ou no meio do filme, e essa é a primeira aparição do Fusca, e o Fusca tá aparecendo ali já no comecinho, e eu não quero que a placa seja já mostrada assim de cara. Ok, mas para evitar erros de continuidade e também muitas dores de cabeça na produção, você deixa claro que a placa tem, vamos supor, a sequência de 10, 4, 5, 7, a sequência de números, mas ela não pode ser... ela vai estar ali de forma muito discreta na cena. Então a fotografia já vai prestar atenção nisso. Então quando ela for mostrar o Fusca, ela vai mostrar qualquer outra coisa menos a placa, porque o foco não é a placa nesse momento. O foco da placa vai ser lá na frente. Uma coisa muito importante é que quando você estiver fazendo a descrição no seu roteiro, você não use, por exemplo, palavrões e nem palavras ofensivas. O seu personagem, por exemplo, ele pode falar o que ele bem entender. Ele pode falar palavrão, ele pode ser uma pessoa sem papas na língua, uma pessoa que fala gírias, não tem problema nenhum. Mas quando você estiver fazendo a descrição da cena, você não pode colocar palavrão, você não pode colocar gírias. Você tem que pensar que, como eu já havia dito, às vezes pode ocorrer de você não estar presente no momento da filmagem. Então as pessoas têm que ler o seu roteiro e entender claramente aquilo que você está querendo dizer. Vamos tentar pensar num exemplo. Não tem a ver com o roteiro, mas ilustra bem o que eu quero dizer. Teve um momento que eu estava na rua e eu escutei duas mulheres conversando.
E elas disseram mais ou menos o seguinte: você sabe a irmãzinha? Então, ela foi pra igreja hoje com um varão. Aí eu fiquei prestando atenção naquilo, eu fiquei... Ela foi pra igreja com um varão. Pensei que ela estava literalmente com uma vara muito grande na mão. Então, eu não tinha escutado a palavra varão, né, a descrição varão antes, né? Então, pra mim, soou como uma pessoa com uma vara muito grande. Então, o termo varão, varoa, então fez mais sentido, né, depois que eu entendi o que significava. Mas pensa num roteiro. Se você usa isso na descrição, por exemplo, varão, será que todo mundo vai entender o que você quer dizer? Será que todo mundo vai conseguir captar a mensagem? Por exemplo, você coloca na descrição: as minas chegam na balada no grau. Elas chegaram na balada como? Chegaram bem? Chegaram arrumadas? Chegaram elegantes? O que é chegar no grau? Então, o seu personagem pode falar algo assim, mas você não pode colocar isso na descrição. Então, preste muito atenção.